Olá, despertando, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para dar um recado, uma mensagem, né, de Deus, da espiritualidade, do universo, seja como você chama aí essa força maior, né, que nos une, sua centelha divina. Faz tempo, né, que eu não apareço por aqui, mas Deus falou comigo, né, esses dias, e eu quero compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que ele vai falar com você também. O meu último vídeo, eu estava falando sobre como é difícil, né, manifestar e trazer à tona ali tudo aquilo que a gente está planejando, né, materializar as coisas, e falando um pouco da lei da atração. Mas esse tempo tem sido um tempo de muito aprendizado. E é isso que importa. Então, eu quero falar com você que está passando por dificuldade ou que está demorando para materializar aquilo que você quer, seja um sonho de viajar o mundo, uma casa, um apartamento, um carro, um emprego, uma família, ter filhos. Né? Tudo isso são sonhos. E ninguém tem sonhos igual de ninguém. Mesmo que seja parecido, você é único. E os seus sonhos, eles são só seus. Se você tem coragem de sonhar isso que você quer, se você tem ousadia para querer isso, é porque essa semente ela já foi plantada no seu coração e você pode realizar. Mas muitas vezes o que acontece é nós mesmos atrasamos esse processo. E o que a espiritualidade falou comigo foi muito profundo, porque eu estava me sentindo assim, como se estava atrasando tudo, como se o que eu queria estava demorando. E aí eu comecei a mudar os planos, e a gente sabe que quando a gente muda os planos, as coisas demoram mais, né? Porque o universo ele não entende, Deus ele não entende, ele espera você ter certeza daquilo que você quer. E eu tô numa vibe, assim, eu tava numa vibe, assim, que o vento me levava, sabe? Tipo, eu achava que eu queria uma coisa, aí daqui a pouco eu queria outra, aí não dava certo. Ah, pode ser que não seja isso, vamos para outra coisa. Mas eu entendi o que está acontecendo. Existe um processo que às vezes nós temos que passar. Aliás, quem quer ter sucesso e não cair nunca mais precisa passar. E a minha centelha divina me mostrou isso, tá, gente? Quando eu falo centelha divina, espiritualidade, é o Deus que habita, é a divindade que habita dentro de mim, que fala comigo, né? Então aí você pode chamar do que você quiser. Para mim é tudo uma força só, né? Tudo uma força só. E eu tava assim, eu não sei explicar como eu tava, mas eu tava perdida. Assim, eu tava perdida. E Deus trouxe para mim uma história, uma metáfora que eu tinha visto há uns, sei lá, 15 anos atrás. Então faz muito tempo, eu não lembrava mais disso. Mas naquela época eu ouvia muito, era muita mensagem, era muita leitura, mas nada para colocar em prática. Nada para se colocar em prática. E o momento que eu precisava lembrar dessa mensagem e entender o que estava acontecendo na minha vida era agora. E aí Deus trouxe para mim essa mensagem. E foi muito linda. Que foi a mensagem, tipo assim, ele me mostrou, assim, eu estava arrumando a cozinha e tal, pensando em tudo, e Deus me mostrou essa metáfora. Ele me mostrou um bambu chinês. Ele me mostrou. E aí eu vi ali o bambu
e vi ele crescendo para baixo, crescendo, 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 crescendo para baixo, e ninguém via. Ninguém via ele. Ninguém dava nada para ele. Só que quando ele terminava de crescer, que o bambu ele cresce mais ou menos 5 metros para baixo, ou mais, e ninguém vê. São anos crescendo para baixo, para fortificar a raiz, no escuro, sozinho, sem ninguém, crescendo ali. E essa planta, ela é verdadeira, tá, gente? E aí, depois que ela cresce ali seus 5 anos para baixo, em cerca de semanas, 6 semanas, ele alcança metros exuberantes para cima. E depois que ele cresce assim para cima, todo mundo vê o resultado. Ele não é fácil de derrubar. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, o bambu permanece de pé. E Deus me mostrou essa cena, e aí eu entendi. Eu entendi que tudo que eu estava passando, eu estava aprendendo e crescendo e fortificando as minhas raízes para que quando eu crescesse, quando eu aparecesse, quando eu realmente tivesse ali algo para mostrar para as pessoas, aí eu vou ter, né? Eu vou ter resiliência e flexibilidade. E ninguém vai conseguir me derrubar. E aí, eu comecei a fazer uma reflexão sobre isso. E eu entendi que para eu crescer ali, para eu fortificar as minhas raízes, eu preciso passar por esses momentos. Só que eu entendi que a minha raiz ela só vai crescer quando eu aprender. É por isso que às vezes a vida bate tanto na gente. É por isso que às vezes a gente passa por tribulação. Não é porque Deus não gosta da gente, não é porque o universo não gosta da gente. Ele está preparando, ele está nos preparando para algo melhor. Se a gente não fixar, se você não fixa as suas raízes profundamente, você não vai ter estrutura para aguentar o crescimento. Então, quando você pede para Deus crescimento, quando você pede sucesso, quando você pede muitas outras coisas, ele vai te dar a base. E essa base não é aparecer, não é o crescimento para cima, é um crescimento para baixo. E quando Deus falou comigo, você está crescendo, mas você está crescendo para baixo, aquilo me deu um choque. Me deu um choque. Porque a ideia que eu tinha é que eu não estava saindo do lugar, é que nada estava dando certo. Mas eu comecei a analisar a minha trajetória e eu percebi sim que eu estava crescendo, mas eu estava crescendo para baixo. E isso era positivo. Então, aos seus olhos, se você está crescendo para baixo, aos seus olhos, pode ser negativo. Pode parecer que você está retroagindo, pode parecer que você está voltando dos passos que você deu. Mas, se você olhar o que você tem aprendido e o que você tem conquistado, você, na verdade, está crescendo. Só que não é para cima, é para baixo. E isso é muito importante. E quando eu visualizei isso, eu fiquei assim,
atônita. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que o Senhor me mostrou essa história, essa metáfora que existe com o bambu chinês, que eu tinha visto há 15, 16, 17 anos atrás, quando eu era ainda uma adolescente. E o Senhor me trouxe agora, eu tô com 36 anos. Aliás, eu tô com 35, vou fazer 36. Falta um mês, então eu já contei como se eu tivesse 36. Estou com 35 anos, quase 36, e eu fui lembrar disso agora. Porque Deus queria me mostrar que o meu esforço não está sendo em vão, que eu preciso disso para quando eu crescer, quando eu aparecer, eu ter raízes fortes. Isso acontece principalmente com quem quer sucesso, com quem quer construir algo sólido. Né? É igual a construção. Você precisa, para que a construção permaneça de pé, você precisa de bases sólidas, certo? A mesma coisa é com a nossa vida. Então, às vezes a gente quer que algo aconteça, mas a gente não quer pagar o preço de crescer na terra, de crescer para baixo. Só porque esse crescimento, assim como o bambu chinês, ele é demorado. Ele vai anos. Não é da noite para o dia. Porque se você cresce muito rapidamente, por exemplo, o milho ou várias outras coisas, soja, tô falando de coisa que eu já vi ser plantada. Ela não tem uma raiz profunda. E aí ela dá ali, ela cresce rápido. Sei lá, 3 meses, 6 meses no máximo, não me lembro. Mas ela cresce rápido, dá os frutos, você colhe e depois já era, ela não dá mais frutos. Não é, por exemplo, igual uma árvore que também tem raiz e continua dando os frutos todos os anos. E ela também precisa de um tempo para crescer, que muitas vezes não é rápido. Tem árvores, por exemplo, oliveira, que demora anos, tipo 10, 40 anos, dependendo. Hoje tem técnicas, né, que adiantam esse processo. Mas é a mesma coisa, nós somos como árvores, principalmente espiritualmente falando. Né? Espiritualmente falando, até a Bíblia faz essa menção. Quando Jesus limpa ali a visão do cego e ele começa a ver as pessoas como árvores, alguns estudiosos falam que Deus tinha limpado a visão dele a mais, que ele começou a ver um outro mundo espiritual, um outro véu, porque nós somos também como árvores, né, no mundo espiritual. Isso é muito sério, né? E eu fiquei assim, isso me deu um alívio no meu coração, porque o sonho que eu estava querendo, né, o sonho que ainda, né, está de pé, ainda está acontecendo, né, está para finalizar, ele parecia distante, assim, e eu não estava conseguindo focar, sabe? Eu estava, assim, muito ansiosa. Eu estava ansiosa demais, e isso, a ansiedade, ela trava a materialização das coisas, ela trava aquilo que você precisa fazer. A ansiedade, ela é um sinal de que você não está na energia certa. E depois dessa mensagem que eu vi ali, que tudo que estava acontecendo era para o meu próprio bem, porque eu estava crescendo para baixo, para que quando as coisas começassem, quando eu começasse a aparecer e a crescer, eu tivesse uma base firme para aguentar, porque é aquele negócio, quando você não aparece, não tem ninguém para te jogar pedra. Mas a partir do momento que você começa a conquistar, que você começa a ter ganhos expressivos, que você começa a fazer a diferença,
vão ter pessoas para te apedrejar. E se você não tiver uma base firme, você não vai aguentar. Você já deve ter conhecido alguma pessoa, por exemplo, que teve uma sorte grande na vida e só que ela não estava preparada para aguentar as críticas. Esses dias eu lembrei de um caso. Vocês lembram de um caso de uma menina que andava de moto? Aí ela foi lá, foi filmada beijando um jogador. Acho que é um tal de Fred. Eu não acompanho futebol, mas eu lembro que eu vi essa história e eu fiquei pensando, se fosse outra pessoa, talvez teria lidado melhor com a situação, mas foi visível que ela não tinha emocional para lidar com a fama. E aí todo mundo começou a falar mal dela. E ela estava ali, de boa. Aí a sorte bateu na porta dela, ela ficou famosa de um dia para o outro. Não era aquilo que ela queria e ela também não estava emocionalmente preparada para aquilo. Enquanto, por exemplo, outras meninas fazem de tudo para se aparecer, ela teve a sorte de aparecer sem ter feito nada para que isso acontecesse. Ela simplesmente teve a sorte de estar no momento certo e tal, dar um beijo ali no jogador. E ela não tinha maturidade, ela não tinha raiz, ela não tinha aprendizado, ela não sabia como lidar com aquilo. E aí as pessoas queriam tirar foto dela, queriam fazer entrevista com ela, e ela foi recusando. Por quê? Porque as pessoas começaram a falar tão mal dela e ela se sentiu tão mal com aquilo que todas as oportunidades que ela poderia ter tido ali, né, nos holofotes, ela recusou, ela não estava preparada. Então ela apareceu muito rápido, mas ela não tinha raiz. Agora, por outro lado, quando a gente vê a história da Adriane Galisteu, que também, gente, eu não acompanho muita mídia, mas eu vejo algumas histórias e aí eu vou fazendo reflexões, sabe? Mas eu não conheço a história a fundo, mas pelo que eu estava vendo, na mídia mesmo, principalmente no Instagram, que eu vejo alguns cortes, algumas pessoas comentando, a Adriane Galisteu, ela sempre foi muito odiada, principalmente pela família do Ayrton Senna. E toda vez que tentam derrubá-la, ela consegue se sair por cima. Por quê? Porque ela tem raiz forte. Ela está preparada para lidar com tudo isso. Ela teve uma base. Ela é firme mentalmente. E todos esses processos que a gente passa, principalmente de dificuldades, coisas que não dão certo, é para treinar a nossa mente, porque o crescimento, ele é na mente. Se você não está preparado mentalmente, se você não se prepara mentalmente, você não consegue. Você não consegue ter sucesso. Você não consegue ir para frente. E eu vi isso na minha vida. E eu tô aqui compartilhando isso com você, porque eu tenho certeza que isso é uma mensagem que você também precisa ouvir. E eu tenho percebido isso. Então, se você ainda está nesse processo de autoconhecimento, de limpar crenças, é porque você ainda está crescendo para baixo. É que você ainda está afirmando a sua raiz. E a nossa raiz, para ela crescer, nós temos que ir limpando a nossa mente, limpando crenças, tá? Isso que eu falei aqui por exemplo, eu vou dar um exemplo meu que tem a ver com os exemplos que eu dei aqui dessas pessoas. Eu sempre tive muita dificuldade de me expor, principalmente em vídeo, pela internet, porque eu ficava pensando no que os outros iam falar, né? De me aparecer. Eu sempre tive muita dificuldade com o que as pessoas falavam de mim. Principalmente quando era coisa que era mentira.
Eu lembro que uma vez eu fiquei sabendo que um vizinho falou para todo mundo que ele tinha ficado comigo, eu era adolescente. Mas eu fiquei tão revoltada que eu não conseguia dormir de noite, porque eu achava um absurdo ele ter inventado que tinha me beijado pro bairro. Bairro todo mundo sabendo. Eu desmenti ele, mas eu fiquei tão mal, gente. Eu fiquei tão mal. Eu não sabia lidar com crítica, eu não sabia lidar com histórias inventadas. E isso até um tempo atrás, gente, porque eu comecei o meu autoconhecimento, assim, de verdade, com 32 anos. Então, se eu tô com 35, vou fazer 36, vai fazer uns 4 anos. Assim que eu comecei rigorosamente limpar. E tem sido um processo dolorido, né? E difícil. Mas, hoje em dia, eu já não ligo mais pelo que as pessoas falam. Eu vejo, por exemplo, pessoas que conseguem pegar, quando tá todo mundo falando mal delas, elas fazem desse momento um trampolim, parece que elas constroem uma escada ali para subir e ficar mais conhecido e mais famoso. Foi o que o Pablo Marçal fez esses tempos. Várias outras pessoas, tem um pastor também que eu ouvi falando que ele só ficou conhecido quando começaram a falar mal dele. Então, essa mensagem que eu tenho para você. Se você está passando por um processo, por luta, por dificuldade, por coisas que você quer conquistar e não está conquistando, é porque você ainda tem muito que aprender, que limpar e que crescer para que você tenha uma raiz firme, para que quando você realmente ter o sucesso, você não seja derrubado. Agora, vamos supor uma pessoa que quer ser famosa. A pessoa que quer ser famosa, uma pessoa não aguenta alguém falando mal. Minha filha, você não vai conseguir 1 minuto de fama. Tantas pessoas aí que às vezes se expõem na internet para ganhar dinheiro, seja para que for, e quando vem as críticas, porque as críticas vêm, as pessoas inventam, as pessoas têm inveja do seu sucesso, as pessoas têm inveja das coisas. Quando isso acontece, elas entram em depressão, elas têm que tomar remédio controlado. E não adianta falar para uma multidão que vibra baixo que ela não pode falar mal do coleguinha, que mulher tem que se apoiar, que mulher não pode ficar falando mal da outra, que não pode se xingar, porque não adianta, a pessoa, ela vive ali, ela tem essa cabeça, ela não vai mudar. O que você pode fazer é mudar você e se preparar para que quando você conseguir o seu sucesso, seja onde for, gente, seja na família. Tem gente que não consegue, por exemplo, ter uma família, ter um casamento, porque ela não consegue lidar com a frustração de sair de casa, por exemplo. Ela não consegue lidar com a frustração do pai, da mãe ou de algum parente que às vezes está ali, é narcisista, é controlador, ela não consegue lidar com a frustração, às vezes, do pai e da mãe, e ela casar e sair de casa, ou estudar fora. Então, se você não está preparado para lidar com a frustração dos outros, para frustrar os outros, se você não está preparado para isso, é porque você ainda precisa crescer para baixo. É por isso que as coisas vão acontecendo, porque a vida vai te testando. A vida vai testando. Ai, vamos fazer mais alguma coisa aqui, vamos ver como que ela vai reagir. E você só vai crescendo mais, nem que seja para baixo, quando você vai aprendendo a lidar com essas situações. Aí, quando você aprender de vez, aí você vai crescer e vai ser exponencialmente, ninguém vai te derrubar. Então, essa reflexão que eu queria deixar aqui para vocês foi uma reflexão, assim, que a espiritualidade trouxe para mim nesses últimos dias. Tirou um fardo das minhas costas. Eu não estou nem mais ansiosa, porque eu entendi
entendi o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Então, eu quero que você também entenda, tá? E esse crescimento, agora eu só quero deixar uma mensagem. Esse crescimento para baixo, ele acontece nas dificuldades, nas tribulações, nas dificuldades, tá? Nas tristezas, quando você se enfrenta. Porque a sua luta não é com o outro, a sua luta é com você mesmo. Não tem a ver com o outro, tudo tem a ver com você, tudo tem a ver com você, tá? Então continue assim, aprendendo, crescendo para baixo, para que quando você começar a crescer para cima, seja exponencialmente e que ninguém mais possa te derrubar. Agora eu quero que você deixe aqui uma mensagem para mim, se você chegou até aqui. Meu canal é novo, me ajude a trazer mais mensagens como essa. Eu quero saber se eu fiz a diferença na sua vida, se essa mensagem realmente foi uma mensagem que tocou o seu coração e fez diferença para esse momento que você está vivendo agora. Tchau, até em breve. Não se esqueça de seguir e comentar.